Com certeza você ficou por fora dessa sequência de goleada do Japão. E assim que você viu o vídeo, imaginou como caralhos o Japão foi capaz de vencer tantos jogos assim. Com isso, eu decidi trazer para vocês um pouco dos monstros que fizeram o Japão se tornar essa aberração que nós estamos vendo. Então, se aconcheguem, peguem uma pipoquinha e uma coca, que agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre os 11 titulares da seleção do Blue Lock. Da seleção do Japão. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou ser bem mais direto e não vou ficar coçando o saco no início não. Como vocês já viram na introdução, eu vim aqui para falar um pouco sobre os 11 jogadores que mais jogaram em cada uma dessas goleadas. E explicar também como eles foram capazes de tantas goleadas. No mais é isso, vamos que vamos. Começando com o defensor, Yukinari Sugawara. Sugawara foi titular no jogo contra Peru, contra El Salvador, contra Tunísia, contra a Alemanha e contra a Síria, totalizando 5 jogos vestindo a camisa 2 e sendo um dos melhores defensores do time. Sugawara é jogador do time do AZ Alkmaar, o time da cidade de Alkmaar, na Holanda. Sugawara é bem conhecido pelas suas interceptações certeiras e pelos seus passes que, meu amigo, dramatic. Sugawara já jogou nos times Nagoya Grampus, Grampus Sub-18 e no AZ Alkmaar, tendo valor no mercado de 10 milhões atualmente. O mesmo também é um dos melhores defensores do AZ Alkmaar, se não o melhor, também sendo muito útil na defesa do time do Japão, visto que no jogo onde ele não estava jogando, o Japão tomou 2 gols. Sugawara tem 1,89 m, tem 23 anos e é um dos preferidos para jogar como titular na Copa de 2026 pela seleção japonesa. E agora temos mais um defensor, Ko Itakura. Itakura foi titular nos jogos contra Peru, contra El Salvador, contra Tunísia e contra a Alemanha, totalizando 4 jogos vestindo a camisa 4 e sendo um ótimo defensor, tendo seu forte em interceptações e passes longos e curtos, com a tenacidade acima da média e uma mentalidade bem intensa. O mesmo jogou até contra o Brasil na Copa do ano passado e foi muito bem apesar da derrota. No currículo do Kaba está a vitória no campeonato de futebol japonês, a vitória do campeonato da Liga Espanhola e a medalha de prata nos Jogos Asiáticos. Itakura tem 1,88 m, 26 anos de idade e já jogou em alguns times grandes, incluindo Manchester City e Borussia, time que ele joga atualmente. O mesmo vale 15 milhões de euros e é um dos defensores mais preferidos para jogar na Copa de 2026 pela seleção japonesa. E agora vamos para o conhecido volante chamado Wataru Endo. Endo foi titular nos jogos contra Peru, contra a Alemanha, contra Canadá, contra a Tunísia e contra a Síria, totalizando 5 jogos vestindo a camisa 6 do Japão e sendo um puta de um atacante absurdo. O cara finaliza, cruza, faz toque de letra, defende e até come seu pai se ele beber demais. Endo foi e continua sendo muito importante na seleção japonesa, já que a presença dele junto de Kubo e Mitoma faz qualquer time que você imaginar tremer na base. E sim, eu sei que você lembra desses dois nomes e já vou falar deles. Mas essa junção foi um dos grandes motivos de todas essas goleadas absurdas que a gente teve nesses jogos. Endo já jogou no Stuttgart e atualmente joga no Liverpool como volante. O mesmo vale 13 milhões de euros e é com toda certeza um dos volantes preferidos para jogar na Copa de 2026 pela seleção japonesa. Agora é a vez de mais um defensor, chamado Shogo Taniguchi. Taniguchi foi titular nos jogos contra Peru, contra El Salvador, contra a Turquia, contra Myanmar e contra a Síria, totalizando os 5 jogos vestindo a camisa 3 do Japão e conseguindo manter uma consistência bem boa nos jogos, sendo um bom defensor e fazendo seu papel, apesar de não ter tido muitas oportunidades nesses jogos. Apesar disso, Taniguchi faz parte da defesa absurda do Japão ao lado de Itakura e Sugawara. E no time do Japão, eles conseguiram manter uma forte pressão na maioria dos jogos que eles golearam agora em 2023. Taniguchi participa do time da Kawasaki Frontale e com o time já conquistou 9 títulos, sendo 4 vezes campeão do Japão e uma vez campeão da Copa da Ásia. O mesmo atualmente vale 1.500.000 euros. Uma pequena descida, já que o mesmo já valeu 2.500.000 euros. Taniguchi tem 32 anos, tem 1,83 m e é um dos defensores que muito provavelmente irá jogar na Copa de 2026 pela seleção japonesa. E agora o último defensor que mais jogou, Hiroki Ito. Ito foi titular nos jogos contra Peru, contra a Alemanha, contra a Turquia e contra a Síria, totalizando 4 jogos vestindo a camisa 21 do Japão, e sendo muito útil apesar de ser, na minha opinião, o pior de todos os defensores. O ponto forte de Ito é a intercepção e o roubo de bola, que está acima da média. Porém, eu ainda acredito que ele seja pouco constante, visto que ele já perdeu a bola algumas vezes com a facilidade digna de qualquer jogador do Guarani. Ele ainda assim tem seu valor, né, conseguindo manter uma boa pressão e conseguindo
conseguindo completar a defesa do Japão até que bem. Ito atualmente sofreu uma lesão e é esperado de voltar em janeiro de 2024. O mesmo faz parte do time da Stuttgart, da Alemanha, e vale 17 milhões de euros. Ito tem 24 anos, 1,88 m e não sabe se ele vai ou não participar da Copa de 2026 como defensor. E agora chega de defensores e vamos para a primeira estrela atacante que muita gente já deve conhecer. O nome dele é Like e Inscrição, meu amigo. Onde já se viu passar horas e horas fazendo esse vídeo bonitinho pra você e você nem pra se inscrever no canal. Isso que a gente vai bater 10k antes do fim do ano, né? Enfim, se inscreve aí, cara, vai. O nome dele é Takefusa Kubo, o atacante que joga na ponta direita e que foi titular nos jogos contra El Salvador, sendo responsável por um dos 6 gols do Japão contra o mesmo. Jogou também contra a Alemanha, contra a Tunísia e contra a Síria, também sendo responsável por um dos 5 gols contra a mesmo. Takefusa Kubo é muito conhecido pela internet e com razão, né? Já que o mesmo começou a jogar com 7 anos, entrou no Barcelona com 10 anos e fez 74 gols em 30 jogos. E é o jogador mais novo a golear e entrar na Liga do Japão. Fechou o contrato com o Real Madrid em 2019, jogou no Real Sociedade e é considerado o cara que carrega o Real Sociedade nas costas. E ainda lá no Real Sociedade, ele fez um gol e fez isso aqui, meu amigo. Ai, que bela bunda, viu? Enfim, o cara é um gênio e é um monstro em dribles, em manter a bola, em chutar e puta merda em tudo. O cara é simplesmente muito bom. Takefusa atualmente joga no Real Sociedade e vale 50 milhões de euros. Tem 22 anos, 1,73 m e com toda a certeza do mundo vai jogar na Copa de 2026 pelo Japão. E agora nós vamos para Junya Ito, o ponta esquerda do Japão. Junya é um atacante que joga como ponta esquerda ou como meio campista, e que foi titular nos jogos contra Peru e marcando um dos 4 gols na mesma contra a Alemanha e também sendo responsável por um dos 4 gols na mesma contra Canadá e contra a Síria, totalizando 4 jogos vestindo a camisa 14 da seleção japonesa. Junya Ito é bom, ele consegue finalizar bem, cruzar bem, não tem tantos dribles, mas ainda assim tem uma boa posse de bola e também tem bons passes. E é isso, tem muito o que falar sobre. Atualmente joga no clube Stade Reims e tem um valor de 10 milhões de euros. Junya tem 1,76 m, 30 anos e muito provavelmente vai participar da Copa de 2026 pelo Japão. E agora iremos para Ayase Ueda, um atacante que joga como centroavante e foi titular nos jogos contra El Salvador, contra a Alemanha, contra Myanmar e contra a Síria, marcando gols em todos os jogos, sendo 3 gols contra Myanmar e 2 gols contra a Síria, completando 4 jogos vestindo a camisa 9 do Japão. Ayase é extremamente decisivo quando a gente fala do estilo de jogo do Japão, que busca manter uma defesa sólida e um ataque certeiro, e o Ayase vem mostrando que é foda em marcar gols quando se tem chance, sendo um ótimo finalizador, muito bom com passes e consegue interceptar com uma grande facilidade, apesar de não ser um defensor. Ayase faz parte dos 3 monstros que compõem o time do Japão e ele é uma peça crucial quando se trata do estilo de jogo deles. Ayase joga no Feyenoord e atualmente vale 8 milhões de euros. O mesmo tem 25 anos e 1,82 m e com certeza também vai participar da Copa de 2026 pelo Japão. E agora sim, a hora dos 2 monstros que são muito comentados quando a gente fala sobre ataque no time do Japão. Agora eu lhes apresento Ao Tanaka, uma máquina quando se trata de finalização pura. Tanaka jogou contra a Turquia, contra Canadá e marcou 2 gols na mesma, e contra Myanmar, totalizando 3 jogos vestindo a camisa 9 do Japão. Tanaka é o clássico jogador de Blue Lock que só fica esperando para finalizar de forma linda, e apesar do mesmo ter bons passes e boas fintas, é na finalização que ele brilha, já que o mesmo consegue acertar bolas certeiras e marcar gols que ninguém nem esperava, seja de cabeça, de voleio ou o que quer que seja. E apesar do preço baixo dele, que vocês vão ver daqui a pouco, eu considero ele uma peça crucial para alguns estilos de jogo que a gente vai provavelmente ver na Copa de 2026. E falando nisso, foi ele que fez aquele gol contra a Espanha em 2022, o famoso gol que a bola ficou a milímetros de sair, porém Kaoru Mitoma conseguiu pegar a bola e o Tanaka conseguiu finalizar. Tanaka atualmente vale 4 milhões de euros e joga no Fortuna Düsseldorf. O mesmo tem 25 anos, 1,80 m e muito, mas muito provavelmente vai participar em algum momento da Copa de 2026 pelo Japão.
E agora a gente vai finalizar com chave de ouro, já que agora a gente vai falar sobre Kaoru Mitoma, o gênio que estudou os dribles e se tornou um jogador de nível mundial. Kaoru Mitoma jogou contra Peru e fez um gol, contra El Salvador e contra a Alemanha, totalizando 3 jogos vestindo a camisa 7 da seleção japonesa. Kaoru Mitoma é simplesmente Kaoru Mitoma. O homem simplesmente estudou sobre como melhorar os seus dribles e aprendeu a driblar com destreza, aumentando seu nível de forma absurda como nunca antes visto, digno de alguém que finalizou a faculdade de ciências esportivas. Kaoru é alguém que nunca, digo novamente, nunca vai deixar de jogar quando o time estiver sendo um pouco pressionado, ou caso o time inimigo seja perigoso no ataque, já que o mesmo é um mestre em posse de bola e em dribles como antes visto, e também consegue cruzar, fazer passes e chutar, tudo isso de forma acima da média. Então, meus amigos, aqui jaz o coringa da seleção japonesa junto de Takefusa Kubo. Kaoru hoje em dia joga na Brighton e vale 50 milhões de euros. O mesmo tem 26 anos, 1,76 m e com certeza vai jogar na Copa do Mundo de 2026 pelo Japão. E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ter sido um pouco diferente do comum, já que normalmente eu posto vídeo de Blue Lock. Mas depois dessa sapateada que o Japão deu 8 fucking vezes seguidas, eu não podia deixar de mostrar a importância dessa seleção e como ela vem evoluindo com o tempo, apesar de ser muito subestimada. E eu tenho certeza que o Blue Lock influenciou esses caras. No mais é isso, minha gente, ainda tem outros jogadores que são muito bons e tem muita margem para crescer e jogar no Japão. Porém, esses são os que eu preferi colocar aqui por enquanto. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo, fiquem bem, fui!